Fala galera, meu nome é Tâcio Garribe, o projeto Estaleiro Matemático. E hoje vamos ter uma videoaula sobre razão e proporção, onde além dos conceitos de razão e proporção, vamos explorar grandezas expressas por razões, algumas propriedades das proporções, os conceitos de grandezas diretamente proporcionais, grandezas inversamente proporcionais e regra de três simples e compostas. E uma faixa bônus sobre conversões de unidades de medidas, tá certo, galera? Quer saber mais? Então vem comigo. E fala galera, meu nome é Tâcio Garribia, do projeto Estaleiro Matemático. Hoje vamos ter uma videoaula sobre razão e proporção. Um assunto fundamental para o 7º ano do Fundamental e também para o Enem, que é um dos assuntos que mais cai no Enem. Primeiro vamos definir o que é razão. Razão é toda a divisão A sobre B em que a gente não define o resto, em que a gente vai ter somente o quociente exato ou aproximado. Na forma A sobre B, com B diferente de zero, que a gente não tem divisão por zero. Onde a gente relaciona dois números reais, A e B, com B diferente de zero, onde a gente escreve ou na forma fracionária ou na forma decimal, dividindo A por B, entendido? Ou muitas vezes na forma percentual, multiplicando a forma decimal por 100%, entendido? A gente vai explicar a forma percentual daqui a pouco, entendido? E geralmente quando conveniente. E o símbolo por cento indicando a divisão por 100, entendido? Para compensar a multiplicação por 100. Diversos contextos permitem usar o conceito de razão. Por exemplo, de 10 saques no treino de vôlei, 8 saques deram certo. A razão entre saques certos e o total de saques, saques certos, 8. Total de saques, 10. 8 sobre 10, 0,8. Ou, multiplicando por 100%, 80%. Entendido? Aqui o porcento pode significar, que indica a divisão por 100, pode funcionar como se fosse uma unidade de medida. Entende? Que indica a divisão por 100. Entendido? Vamos supor um concurso público em que tem 240 candidatos disputando 10 vagas. A relação de candidatos e vagas, 240 candidatos, para 10 vagas, que a gente pode simplificar, dá 24 candidatos por vaga. Aqui não tem espaço para colocar candidatos por vaga, aí eu vou colocar aqui a abreviatura, 24 candidatos por vaga. Ou então ainda, a razão inversa, vaga por candidato. Aí vão ter 10 vagas para 240 candidatos. Aí simplifica os zeros, Aí eu vou ter uma vaga para 24 candidatos. Uma vaga para 24 candidatos, entendido? A gente lê a razão, A está para B, entende? O A está para B, razão de A para B, entendido? Aqui vamos pegar aqui segmentos. O AB é 2 centímetros e o BC 1 centímetro. Aqui a razão entre AB e BC. Aí vamos pegar AB é 2 centímetros. O BC é 1 centímetro. Aí no caso, vou simplificar as unidades de medida, a razão entre AB e BC é 2. Aqui a razão entre AB e AC. O AC é o AB mais o BC. Aí vou ter, aqui o AC, no caso, vai ser, aqui o AC é 3 centímetros, entendido? Como a gente pode perceber. Então, vamos ter 2 centímetros sobre 3 centímetros. Aí vão ter 2 terços, entendido? Essa razão, entendido? Esses são alguns conceitos de razões, entendido? Lembrando que existem algumas grandezas que são expressas por razões entre outras grandezas. Como, por exemplo, aqui algumas grandezas expressas por razões. Velocidade média é a distância percorrida pelo tempo gasto. Aqui vou colocar a unidade usual, que é quilômetros por hora. Aqui a distância percorrida em quilômetros, e o tempo gasto em horas, como usualmente se mede. A densidade volumétrica ou somente densidade, que a gente normalmente mede em gramas por centímetro cúbico, onde a gente tem a massa, é a razão em que a massa é em gramas, pelo volume em centímetros cúbicos.
Lembrando que aqui é a massa que normalmente a gente se refere como peso. Mas o correto é a gente se referir como massa. Porque na física, massa e peso têm significados diferentes. Mas normalmente atrelados um ao outro, sabe? Densidade demográfica. Unidade usual, habitantes por quilômetro quadrado. Entende? Uma unidade usada na geografia. É a razão entre a população em habitantes pela área em quilômetros quadrados. A escala, uma unidade adimensional, que não tem unidade. É o comprimento no mapa dividido pelo comprimento real. Aí a gente precisa do comprimento no mapa e o comprimento real na mesma unidade. Para poderem simplificar, e já é uma grandeza adimensional, sem unidade. Que as unidades vão se cortar. Aí a gente precisa dessas duas grandezas aqui na mesma unidade de medida, tá certo? A mesma coisa a porcentagem, que é um número dividido por 100, entende? Que aí a gente vai representar a porcentagem pelo símbolo por cento. O porcento que justamente significa a divisão por 100, entendido? E a probabilidade que é resultados favoráveis sobre os resultados possíveis. Também é uma grandeza adimensional. Mas que também pode ser multiplicada por 100% quando normalmente é viável, entende? Muitas vezes geralmente é multiplicada, essa razão é multiplicada por 100% escrita na forma percentual, entendido? Mas esses números têm que ser escritos geralmente esses números já vêm sem unidade de medida, entende? E aí gera um número adimensional, mas que muitas vezes é multiplicada por 100%, entendido? Lembrando que a velocidade média é comum na física. A densidade volumétrica é comum na física e na química. Densidade demográfica e escala comuns na geografia, entendido? Porcentagem e probabilidade são comuns em qualquer área de conhecimento. E na matemática também. Lembrando que velocidade média e densidade volumétrica, física e química no ensino fundamental são dentro das ciências da natureza, entende? Aí tem... E geografia, muitas vezes, são dentro das ciências humanas, entende? Para referência, tá certo? Agora vamos a outra estrela do show, que é a proporção. Proporção é uma igualdade entre duas razões. E de preferência na forma fracionária. Aí se as duas razões estão na forma fracionária, aí a gente precisa de um sinal de igual entre elas. E aí a gente demonstra pelo princípio multiplicativo, ó, a seguinte lei. Numa proporção, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Aí a gente faz a multiplicação cruzada, aí vão ter AD igual a BC. Quando a gente tem aí vão ter o A tá para o D igual, assim como o B tá para o C. Produto dos extremos igual ao produto dos meios. A demonstração formal, basta multiplicar as duas proporções, os dois lados da igualdade, já que é uma equação, pelos dois denominadores, entendido? Um por cada vez, entendido? Vamos treinar? Vamos! Então lá vai, galera. A distância de Rio Grande, RS, que é a minha cidade, e Porto Alegre, RS, que é a capital gaúcha, que é do meu estado, é 330 quilômetros. Um carro percorre essa distância a velocidade média de 60 km por hora. Em quanto tempo o trajeto foi percorrido? Se a gente não quer saber, nós vamos chamar de X. Entendido, galera? Aí a gente resolve... Aí a velocidade média... Aí vão ter velocidade média é a distância percorrida pelo tempo gasto. Aí vão ter as informações. A velocidade média, 60 km por hora. Aí já estamos vendo as unidades compatíveis. Tá certo? A velocidade média, a distância que é 330... sobre o tempo que é x. Aí a gente pode fazer a multiplicação cruzada. Vou colocar aqui o denominador 1 para facilitar. Aí vão ter 60x igual a 330, tá certo? 330 vezes 1. Aí vão ter o x, que é 330 sobre 60. Corta um zero de cima com um zero de baixo. Vai dar 5,5. 5 horas e meia, entendido? Mas não é usual colocar decimal com horas, entende?
O problema é que não é usual colocar decimal com horas. Aí eu vou colocar essa meia hora aqui, entende? Em horas e minutos, sabe? Aí eu vou colocar aqui 5 horas e meia, entende? Transformar meia hora em horas e minutos. Aí eu vou colocar aqui 5 horas e minutos. Aí eu vou colocar aqui 1 hora é 60 minutos. Aí meia hora vai ser quantos minutos? X. Aí isso aqui vai ser uma regra de 3, entende? Que é justamente o conceito da proporção de a regra de 3 direta. Que é justamente uma proporção direta, como a gente viu. E vai ser um conceito dessa aula que já tô dando spoiler. Ó, aí a gente faz a multiplicação cruzada, como a gente viu. E aí, que é uma conversão de unidades, que é a regra de 3 direta, nesse caso. Aí vão ter 1x igual a 60 vezes 0,5. Aí o x vai ser 30. Aí vão ter 5 horas e 30 minutos, entendido? Então esse x vai ser 5 horas e 30 minutos, entendido? Aí vai ser 5 horas e 30 minutos ou 5,5 horas, entendido? Dependendo de como o exercício vai pedir, entendido, galera? Olha, agora vamos considerar esse problema. No censo 2022 do IBGE, sobre o estado do Ceará, no nordeste do Brasil, população 8,7 milhões de habitantes. Área 148 mil quilômetros quadrados. Calcule a densidade demográfica. A densidade demográfica, um conceito comum na geografia, é a população sobre a área. População em habitantes e a área em quilômetros quadrados. É o indicador do quão povoado é uma região, entende? Uma cidade, um estado, um país, entende? E é ele que explica como um país populoso muito populoso pode ser pouco povoado, como é o caso do Brasil, entende? Que apesar de ser muito populoso, acaba sendo pouco povoado, entende? Por causa da população muito concentrada no litoral e pouco concentrada em seu interior, sabe? Ó, no caso aqui a população do Ceará é 8,7 milhões. Aí vou colocar 8 milhões e 700 mil, aí tem que colocar com todos os zeros, 148 mil. Aí para facilitar, corto 3 zeros de cima, 3 zeros de baixo. Aí eu vou fazer aqui as contas. Lembrando que aqui os dados são todos arredondados, entendido? Aí com isso, a densidade demográfica do estado do Ceará é 58,78 habitantes por quilômetro quadrado. Dados arredondados. Entendido, galera? Eu deixei essa setinha aqui para falar de outra propriedade das proporções. Além dessa propriedade fundamental da multiplicação cruzada, produto dos extremos igual ao produto dos meios, ia falar de outra. Basta somar um dos dois lados da igualdade para demonstrar, ó, que aí posso demonstrar A mais ou menos B sobre B igual a C mais ou menos D sobre D, entende? Basta somar um dos dois lados da igualdade, tirar o NMC, entende? Que aí consigo demonstrar isso aqui, que é outra propriedade das proporções, mas que é menos usada, mas que permite resolver alguns problemas que envolvem sistemas de equações com proporções. Alguns sistemas de equações que envolvem proporções, entendido, galera? Mas que é menos cobrada. A mais cobrada com certeza é essa de produtos dos extremos igual a produtos dos meios, que permite resolver quase que todos os problemas de proporções, que são as equações que envolvem razões, entende? Envolvem duas razões da forma fracionária, entendido, galera? Agora a gente vai falar da regra de 3, mas antes a gente precisa falar de 3 tipos de grandezas, 3 tipos de pares de grandezas: proporção direta ou diretamente proporcionais, proporção inversa ou grandezas inversamente proporcionais e grandezas não proporcionais. As grandezas em proporção direta são aquelas que os quocientes permanecem constantes. Por exemplo, tem uma grandeza A e uma grandeza B. Ó, a grandeza A com valor 1 gera um B com valor 10. O A com valor 2 gera uma grandeza B com valor 20. A grandeza A com valor 3 gera um B com valor 30. E a grandeza A com valor 4 gera um B com valor 40.
Perceba que os quocientes, né, gera aqui 1/10, aqui o quociente é 1/10, um quociente é 1/10 e aqui o quociente é 1/10. Todos os quocientes são constantes. Aí esses quocientes constantes é sinal que essas grandezas estão em proporção direta. Entendido? Divide um pelo outro, todos os quocientes iguais é proporção direta. Outro jeito de verificar é, se eu multiplicar uma grandeza por k, a outra também se multiplica por k. Entendido? Um k diferente de zero. Ó, multiplico um por k diferente de zero, o outro também se multiplica pelo mesmo k diferente de zero. Entendido? Se um eu multiplico por k, o outro também se multiplica por k. Pelo mesmo k diferente de zero. Entendido? Pode parecer subjetivo, mas é o que a gente vai usar para a regra de 3. Entendido? Essa regra da multiplicação por k. Entendido? As grandezas em proporção inversa. Aqui, ó, o A e o B. A entrada 1 gera uma saída 10. A entrada 2 gera uma saída 5. A entrada 3 gera uma saída 10 terços. A entrada 4 gera uma saída 5 meios. Perceba que 5 é 10 meios. E 5 meios é a mesma coisa que 10 quartos. Ó, aqui os quocientes não são constantes. 1/10, né? 2/5. Aqui 3/10 terços. Aí vai ser 3 vezes 3/10, né? Que vai dar 9/10, né? E aqui 4/5 meios, né? Que aí vai ser 4 vezes 2/5, né? Que vai ser 8/5. Aí pelos quocientes não estão em proporção direta. Mas se for analisar os produtos, né? 1 vezes 10 dá 10. 2 vezes 5 dá 10. 3 vezes 10 terços dá 10. 4 vezes 5 meios, né? Aí vai dar 2 vezes 5, dá 10. Aí como os produtos são constantes, temos grandezas em proporção inversa. Entende? Como os produtos são constantes, temos grandezas em proporção inversa. Aqui 4, 2 vira 2 e 1 na simplificação que eu fiz. Aí para ter outro jeito de verificar grandezas em proporção inversa, e é o que vamos usar na regra de 3 daqui a pouco, é se uma grandeza multiplicar por k, a outra a gente vai dividir por k, entendido? Por um k diferente de zero. Se uma grandeza multiplicar por k, na proporção direta, a outra se multiplica por k. Na proporção inversa, se uma grandeza multiplica por k, a outra divide por k, para ter proporção inversa. Agora, grandezas não proporcionais é quando não ocorre nenhuma nem outra na multiplicação por k. Se uma multiplicar por k, a outra não multiplica nem divide por k. Por exemplo, o A, a entrada 1 gera a saída 75. A entrada 2 gera a saída 95. A entrada 3 gera a saída 105. A entrada 4 gera a saída 115. Percebe que nem os produtos nem os quocientes se mantêm constantes. É só fazer as contas que aí fica como exercício, tá certo? Que não vão permanecer constantes nem os produtos nem os quocientes. Aí vão ter grandezas que não são proporcionais, entendido? Considerando esses domínios, tá certo? Vamos a 2 exercícios de regra de 3. Ó, numa padaria, 1 quilo de pão custa R$16. Quanto custa meio quilo de pão? Se a gente não sabe e quer saber, nós vamos chamar de X. Ó, aqui as grandezas são quilo de pão, que no caso é o peso de pão, que na verdade devia ser massa de pão, e preço, em reais. Aqui 1 quilo de pão custa R$16. Meio quilo de pão custa quanto? X. Aqui, se eu multiplico o quilo de pão por K, o preço também multiplica por K. Então são grandezas diretamente proporcionais. Aí, quando a gente tem grandezas diretamente proporcionais, colocamos setinha para baixo. 2 setinhas para baixo, na mesma direção. E aí, no caso, a gente monta duas razões no mesmo sentido. Ó, uma proporção com 2 razões no mesmo sentido. 1 sobre 0,5 igual a 16 sobre x. 2 frações assim.
indicando a proporção direta. 1 sobre 0,5 igual a 16 sobre x. Duas frações e ambas com o mesmo sentido, tá certo? Que é a proporção direta. Multiplicamos cruzado, resolvendo normal. Aí vão ter x igual a 16 vezes 0,5, que dá 8. Então, o preço é R$8, entendido? Não esquece a unidade, tá certo? Agora, sob uma velocidade média de 80 km por hora, um carro percorre uma estrada em 2 horas. Em quanto tempo o mesmo carro percorre a mesma estrada a 60 km por hora? Se a gente não sabe, quer saber, nós vamos chamar de x. Ó, velocidade e tempo. Aqui vão ter quilômetros por hora e horas, tá certo? Aqui a velocidade 80 km por hora, 2 horas. 60 km por hora, x. Se a gente multiplica por k a velocidade, o tempo divide por k. Entendido? Se a gente multiplica a velocidade por k, o tempo divide por k. Então são grandezas inversamente proporcionais. Coloca setas em sentido contrário. Entendido? Aí a gente monta as razões e a gente vai ter que inverter uma das razões. Entendido? Aí vão ter 60 sobre 80, que a gente inverteu uma razão, igual 2 sobre x. Mantém uma e inverte a outra. Entendido? Na hora de montar aqui a proporção. Aí vão ter, ó, corta aqui um zero com um zero, 6x. Aí vão ter 6x igual a 16. X igual a 16 sobre 6, que vai dar aproximadamente 2,67, entendido? Vai dar aproximadamente 2,67. 2,67 horas, entendido? É que eu não fui muito feliz nessa escolha de números, sabe? E aí deu uma dízima. E aí não vou fazer a conversão para minutos nesse caso, tá certo? Agora vamos supor o seguinte: 8 operários trabalhando 5 horas por dia produzem 720 tijolos em 4 dias. Agora vamos supor quantos tijolos 6 operários no mesmo ritmo, trabalhando 6 horas por dia, são produzidos em 5 dias. Ó, aqui a gente tem as grandezas: operários, horas por dia, tijolos e dias. Entende? Aqui as grandezas. Aqui a gente tem caso de regra de três composta. O anterior foi de regra de três simples, tá certo? Mas essa generalização da composta vale também para regra de três simples, tá certo? Aqui 8 operários trabalhando 5 horas por dia produzem 720 tijolos em 4 dias. Agora, 6 operários, mesmo ritmo, trabalhando 6 horas por dia, produzem X tijolos, que a gente não sabe, quer saber, em 5 dias. Agora a gente vai ter que analisar tudo em relação a tijolos. Aí a gente vai ter que botar uma setinha fixa aqui para o sentido dos tijolos, que é a grandeza que a gente não sabe, quer saber. A gente vai comparar tudo com tijolos. Quanto mais operários, olha, se a gente multiplicar por K o número de tijolos, se a gente for multiplicar por K o número de tijolos, a gente multiplica por K o número de operários, entende? Quanto mais operários, mais tijolos, entende? É o que a gente espera. Mais operários, mais tijolos. Quanto mais horas por dia, mais tijolos, né? Também a gente espera, entende? Multiplicando por K o número de horas por dia, multiplicamos por K o número de tijolos. Multiplicando por K o número de tijolos, também a gente espera também a multiplicação por K o número de dias também, sabe? Aí, como todas as grandezas são diretamente proporcionais ao número de tijolos, entende? Aí a gente tem casos de grandezas diretamente proporcionais, então mantemos todas as razões. E nesse caso, a grandeza isolada, que é o tijolos, a gente mantém isolado e multiplicamos todas as outras, entende? Aí a gente coloca a setinha para todas as outras grandezas, entendido?
no mesmo sentido, porque são todas diretamente proporcionais, entende? Aí vão ter 720 sobre x. A gente só inverteria se houvesse alguma inversamente proporcional. Mas todas elas são diretamente proporcionais, então mantemos as razões no mesmo sentido. Aí no caso a gente só isola que tem x. As outras a gente multiplica tudo. Aí o igual vai só para o tijolo. Aí as outras a gente multiplica tudo. 8 sobre 6, vezes 5 sobre 6, vezes 4 sobre 5. O igual vai somente para a grandeza que tem x, que é o 720 sobre x. Entendido? Só o tijolo, que não é o celular antigo, tá? Entende? Vai receber o sinal de igual. Os restos vai multiplicar tudo, tá certo? E se houvesse grandeza inversamente proporcional, a gente inverteria, tá certo? Aí vamos ter 720 sobre x. Agora a gente vai simplificar aqui, tá certo? 6 e 4 vai dar 13 e 2. 5 e 5 a gente simplifica direto. Deixa eu ver o que mais. 6 e 2 vira 13 e 1. Ó, aqui a gente vai ter 8 sobre 9. Aqui a gente vai ter 720 sobre x igual a 8 nonos. Aí a gente vai ter x, 8x igual a 720 vezes 9. 8x que vai dar 720 vezes 9 que vai... Acho que vou até simplificar aqui. 8 vezes 7... 8. Aqui 1. 720 dividido por 8 dá 90. Só deixa eu apagar aqui uma coisa aqui. Aí com isso o x vai dar 810. Aí com isso os meus tijolos vão ser reproduzidos das novas condições 810 tijolos. Entendido? Essa é a moral da regra de 3 composta, que pode ser aplicada nos casos anteriores que eram de regra de 3 simples. Entendido, galera? Nesse caso, a gente tem uma regra de 3 composta com 4 grandezas. Os casos anteriores eram regra de 3 simples com 2 grandezas. Entendido? E pode ser estendido para quantas grandezas quiser. Entendido, galera? E essa aula é otimizada tanto para ensino fundamental, ensino médio, Enem, concursos, cai bastante a regra de 3. Tá certo, galera? Onde a gente abordou razão, proporção, grandezas proporcionais, grandezas expressas por razões e agora a regra de 3. Tá certo, galera? Embora o próprio fato de analisar se a grandeza é diretamente ou inversamente proporcional pareça muito subjetivo à primeira vista, tá? Entende, galera? E como faixa bônus também queria falar da questão de conversão de grandezas, de unidades de medida também, tá certo, galera? Que muitas vezes envolve grandezas em proporção direta. Aqui eu queria falar de uma faixa bônus para encerrar a aula. Algumas unidades de medida. De comprimento. 1 km, que é 10 a 3 metros, que é 10 a 5 centímetros, que é 10 a 6 milímetros. Eu decidi embutir aqui as conversões, sabe? Aqui as de comprimento são proporcionais. Lembrando que aqui os números eu decidi, né, colocar em forma de potência de 10 em notação científica. Uma polegada, que é 2,54 centímetros. A massa, que popularmente conhecida como peso. 1 kg, que é 10 a 3 gramas, 10 a 6 miligramas, 10 a 9 microgramas. E uma tonelada, que é 1000 kg, que é 10 a 3 kg. O tempo, 1 hora, 60 minutos, 3.600 segundos. E 1 segundo, que é 10 a 3 milissegundos. Um dia, que é 24 horas. Temperatura que não é proporcional. Entende? O Kelvin, que é graus Celsius mais 273. E graus Fahrenheit, que é 1,8 graus Celsius mais 32. Lembrando que aqui a gente pode usar tanto a conversão direta, botando graus Celsius mais 273, tanto botando Kelvin ou Fahrenheit, para descobrir os Celsius e resolvendo a equação, tá certo? O ângulo, que 180 graus, é π radianos, que aqui volta a ser proporcional, usando regra de 3. 180 graus igual a π radianos. O grau, que é igual a R radianos, sendo π a constante circular, 3,1415, 9 pontinhos, sabe? Que é um número irracional. E aqui algumas fórmulas geométricas e razões científicas
para grandezas derivadas. A área do retângulo, que é A vezes B. Os lados perpendiculares do retângulo. E o volume do bloco retangular, que é as 3 dimensões retangulares. O comprimento, a largura e a altura se multiplicando para o volume do bloco. E algumas razões científicas que a gente viu na aula. A velocidade média, que é a distância percorrida sobre o tempo gasto. E a densidade, que é a massa sobre o volume. Tá certo, galera? Aqui algumas unidades de medida. Sendo que somente as unidades de medida de temperatura que não são proporcionais. Lembrando que as unidades também sofrem operações das fórmulas, tá certo? Aqui a gente tem comprimento vezes comprimento, gerando uma unidade de área, que vai ser aqui, por exemplo, quilômetro vezes quilômetro. Vai dar um quilômetro quadrado, que vai ser a unidade de comprimento elevado ao quadrado. Aí a gente vai precisar da mesma unidade de comprimento aqui e aqui, para dar uma unidade de comprimento ao quadrado, que vai ser a nossa unidade de área, que é a unidade de comprimento elevado ao quadrado. Quilômetro vezes quilômetro, que é o quilômetro quadrado. Centímetro vezes centímetro, que vai dar o centímetro quadrado. Tá certo? Aí a gente tem que tomar esse cuidado para termos as mesmas unidades, tá certo? De comprimento aqui, para dar uma unidade de área compatível, sabe? Que vai ser justamente a unidade de comprimento elevado ao quadrado. Entendido, galera? Mas com exceção das unidades de temperatura, todas as outras unidades elencadas aqui são proporcionais. Entendido? E a gente pode converter por regra de 3, tá certo? Por regra de 3 simples e direta. Entendido, galera? Por aqui encerramos. Tchau, tchau, gente. E nos vemos na próxima.